Bom dia, Jefferson. Estamos no ar. Hoje nós vamos Olá. conversar com uma figura ilustre de Ouro Preto. Quem já foi a Ouro Preto, com certeza deve conhecê-lo. Se não conhece, passará a conhecer a partir de agora, a partir de que assiste a nossa live. Por quê? Porque o Jefferson ele é guia de turismo, com uma cultura geral acerca do nosso país e acerca das cidades históricas. E quando nós vamos até lá, com certeza nós vamos na propriedade dele. Qual é a propriedade do Jefferson? Quem vai adivinhar? Não vou falar quem vai adivinhar, porque todo mundo já leu, né? Então já sabe, né? O Jefferson é dono da Mina Santa Rita, né? E nós teríamos essa live na segunda-feira, mas como houve uma interferência, né, extra lá, nós não conseguimos fazer a conexão. Mas hoje nós estamos aqui para bater um papão à vontade. Vocês podem perguntar, sugá-lo em relação ao Ouro Preto, principalmente, de um modo geral, mas ele vai estar falando de Ouro Preto. Ó, o Jonas passou aí atrás, eu vi. Ele vai estar falando de Ouro Preto, né, principalmente, da Mina Santa Rita, mas ele vai falar algumas coisas em conhecimento geral dali da nossa cidade histórica. Tá? Meu nome é Gelza Aquino, da Geoculturismo. Hoje, Geoculturismo e Gastronomia, né, porque nós temos o nosso canal no YouTube, que é Geoculturismo, e nesse canal a gente trata de gastronomia e turismo. Roteiros importantes, interessantes, para que a gente possa buscar mais informações e procurar para nossos clientes um roteiro novo. Tá? Então, eu vou dar a palavra ao Jefferson, para que ele tenha mais tempo de nos informar, né, nos deixar um pouco mais de conhecimento geral, né? E depois a gente conversa mais um pouquinho. Mas não esqueçam de buscar lá no nosso canal do YouTube as lives que já foram, né, apresentadas com vários estados e várias cidades daqui do Rio de Janeiro e cidades de São Paulo e agora de Minas Gerais. E a semana que vem, Sergipe, né? E então, Jefferson, meu querido, a palavra é sua. Quem és tu? De antemão, uma boa tarde para todos vocês, tá? Meu nome é Jefferson, eu sou aqui da Mina de Santa Rita e vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês sobre esta região de Ouro Preto, tá? Que é a região mais antiga, pois aqui literalmente começa tudo. A gente sempre gosta de fazer um comentário assim sobre a nossa região, principalmente para os nossos visitantes, né? A frase é: Minas e negros no Brasil, castelos, igrejas em Portugal e a indústria na Inglaterra. Então, é através desse ouro das nossas Minas Gerais que vamos ter todo um progresso, né? Com relação ao nosso Brasil do século XVIII. Pois aqui é o seguinte, primeira explicação básica, por que Ouro Preto? Certos bandeirantes subindo um rio em busca de ouro, pedras preciosas ou índios que aceitassem ser escravos. Vão parar nos pés de uma grande elevação chamado Itacurumim, Pedra Menino, e um rio de nome Tupi-Guarani, Tripuí. Um bandeirante vai parar para tomar água, né? E vai ver umas pedras semelhantes a um grão de café torrado. Vamos pensar em um bombom,
né? Não vou falar marca, sou de Valsa, né? Deixa para lá. Então, ele vai carregar essas pedras consigo, e essas pedras vai chegar aonde? Às mãos de Arthur de Sá Menezes, governador, então da capitania, né? Um pouco mais pobre com relação a de Bahia e Pernambuco, que era a capitania do Rio de Janeiro. E nosso governador vai olhar aquilo, não vai ver nada e vai mandar descartar. E alguém quebra. Aí a grande surpresa. Por fora, o óxido de ferro e manganês, por dentro, o ouro. Pensem no bombom, por fora o chocolate, por dentro o recheio. Encontrou-se, então, o ouro preto. Mas quem encontrou, procura-se o caboclo aí, para as bandas aí do Rio de Janeiro, e diz que ele se esquivava, que ele fugia, até que ele vai ser reencontrado, mas já estava totalmente cansado, né, pelas doenças e pelo vício, e das pistas. O Itacurumim, o Rio Tripuí, e várias bandeiras entravam nesse enorme sertão dos Cataguases, né? E ninguém achava, Gelsa, o tal do Itacurumim, para achar o rio Tripuí, a nascente do Guaicuí, porque isso aqui estava cheio de névoas, neblina, e encobria o pico, e as bandeiras passavam e não encontravam. Até que Antônio Dias Paz, Fernão Dias e outros mais, em 1695, fala-se, vão sair de Taubaté, São Paulo, e vão subir o Rio São Francisco, para pegar justamente um braço deste rio. E por mais estranho que seja, tá? Já tinha índios a catequizar. Então, quando os bandeirantes vão chegar, os jesuítas, né? Isso no lugar chamado Várzea da Palma, um lugar muito bonito aqui em Minas Gerais, próximo de Pirapora. Então, vai mandar o quê? Os índios caírem no cerrado, desaparecerem. E quando os bandeirantes paulistas chegam, fala que rio é este que só tem Índias Velhas. Aí, de Guaicuí, passa para o nome Rio das Velhas. E então eles vão ter os problemas. Só te contar, subir o Rio das Velhas não era fácil, porque havia monstros no rio. Quando tinha o luar, né, que refletia sobre as águas, eles falavam que eram serpentes com rosto de dragão. Então, vem-se uma outra superstição muito interessante. Coloca carranca na frente das embarcações para, então, subir o rio, para ficar longe e afastar os males, né? A serpente, o mal do rio. Aí, em julho de 1698, vão chegar aqui num lugar chamado, uma cachoeira muito bonita, hoje conhecido como Parque da Cachoeira das Andorinhas. Não vai ter neblinas, vão ver o Itacurumim, começam a ver os rios e encontra de novo o ouro preto e começa-se o Eldorado da coroa portuguesa. Chegaram aonde queriam. Onde queriam. E aí começa toda uma saga, toda uma história com relação ao ouro. Ouro que vai, para os primeiros bandeirantes, gerar um grande problema. Grande quantidade de ouro e nada de comida. Aí é o seguinte, morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Foi o que aconteceu com os primeiros bandeirantes aqui nessas terras ricas de Vila Rica, de Albuquerque, de Ouro Preto, de Mariana e outras localidades. Aí que nós da vamos... nossa. Então, aí, nesse momento, é que nasce Ouro Preto para toda a capitania, todo o Brasil. Né? Foi o primeiro pedaço onde Portugal pôde se fazer, buscar recursos, né? Que mais tarde iria levar para Portugal também. Né? Mas vamos continuar falando sobre Ouro Preto. Ouro Preto ontem e Ouro Preto hoje. Ouro Preto ontem, Ouro Preto hoje. Ouro Preto ontem,
Ouro Preto muito rico, né? Em 100 anos, fala-se, alguns historiadores, que de 1700 a 1800, as nossas Minas Gerais geraram mais de 800 mil quilos de ouro. O contrabando, o ouro que saiu nos Santos do Pauoco, ouro que saiu no Lombo das Éguas, ouro que saiu pelo Rio Doce, pelo Rio das Velhas, né, em forma de contrabando, fala-se em mais de 300 mil quilos de ouro. Para Orleans e Bragança, o quinto que levava as pessoas aos infernos, né, os impostos impagáveis, fala também em torno de mais de 300 mil quilos de ouro. Mas a parte da igreja aí é uma baita de uma interrogação, pois onde havia ouro, garimpo, plantações, negócios, havia sempre uma representação religiosa, tá? As igrejas, as capelas, de modo a vender os seus serviços, né? Para conseguir recursos. Aí fala-se que a parte da igreja também, ninguém sabe quanto foi, mas foi muito ouro levado das Minas Gerais. E muito ouro ficaram aí até hoje para que a gente veja os templos, né? As igrejas, a beleza, né? Do que era no passado, do que eles fizeram no passado, para que hoje, né? 200 anos, 200 e poucos anos depois, está de pé aí, né? As igrejas frondosas, bonitas como são, né? E até porque nós sabemos que as igrejas, as cidades, todas elas foram assim, cresceram, foram construídas em volta de uma capela, de uma igreja. Aí em volta do mar. Né? Sim. A gente gosta de salientar que foi muito bom a presença da igreja, pois através da igreja gerou-se o quê? Esse imenso, né? Esse imenso povoado, né? E pessoas chegando aqui. E através das igrejas e capelas é que a gente reconhece toda a riqueza do ouro que saiu daqui e foi para Portugal. Por exemplo, onde estamos? Um lugar super importante. Estamos próximos da Capela do Padre Farias, construída de 1701 a 1710. É o encontro do barroco com o rococó. E ninguém sabe quem foi seu artista, quem foi seu pintor. Mas, depois da Igreja do Pilar, em excelência de ouro na cidade, é a segunda. Construir a capela por quê? As pessoas estavam ficando ricas, pessoas que estavam já até subindo na vida, tendo casas de 2 pavimentos, tá? E tinham necessidade de terra santa para serem enterrados nos seus cultos religiosos. É tanto que a Capela do Padre Faria, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos. E mais à frente, aí não. Aí vem o meu rosário, o seu, Gelson, que nada mais que Santa Efigênia do Alto da Cruz, Santa Núbia, Nossa Senhora do Rosário dos Negros, Partos e Mulatos. Irmandades importantes com relação ao Circo do Ouro. E muito difícil da gente ir visitar, chegar até lá em cima. Olha que eu já fui ao Ouro Preto várias vezes, só consegui uma vezinha, fazer a visita a essa igreja, porque ela está sempre fechada, né? Sim, mas agora você me conhece, nós vamos fazer tudo para abrir as portas. Vai ter convidados especiais aqui do Jefferson. Pois é, olha, eu só não, quantas pessoas estão entrando aí, né, aí no chat aí, para ouvir você falar de Ouro Preto, porque muitas pessoas não conhecem. E outros colegas vão ouvir, né, a história que você vai estar contando, né, e vai ter mais vontade de ir a Ouro Preto. Assim que tudo isso passar, nós vamos fazer um passeio a Ouro Preto, né? As cidades aí, né, cercanias. Então, você que vai fazer com que a gente chegue até aí agora. Inclusive, as igrejas já estão abrindo, entendeu? Para visitas, para os cultos religiosos. Agora está faltando os museus, tá? O que completa muito a nossa história. Bons restaurantes já em funcionamento,
pousadas e hotéis, então já se dá para visitar Ouro Preto. E, como a gente sabe, Ouro Preto é uma cidade mágica, entendeu? Cada ponto da cidade tem uma história diferente, tem um conto diferente, tem um fantasma diferente, que dizem também que a cidade... Gente, chegou nos contos. Agora que nós vamos gostar mais. Chegou nos contos. Vamos lá. Conta mais, que nós queremos saber. Vamos lá, né? É uma cidade mágica porque quando a gente anda pelas ruas de Ouro Preto, tá? Igual hoje está chovendo, chuvisco, névoa, tá? Ruas um pouco solitárias, e ainda se dá para perceber que existe uma certa inconvivência, onde pessoas ainda andam pela cidade, né? Falando dos conjurados, tá? Do nosso movimento separatista, que queria separar Minas de Portugal, justamente para ficar livre do quinto que levava as pessoas aos infernos. Quer uma história de São Bracão? Conta aí. Vou tentar ser rápido, hein, por causa do nosso tempo. Você tem que contar contos, você tem que contar histórias, entendeu? E tem que contar sobre a mina. Tá. Diz aí. Vamos lá. Vamos lá. A mina, tá? Estamos em uma antiga data aurífera, concessão da coroa portuguesa para minerar, onde temos não só a mina de Santa Rita, são 5 minas, no meio da propriedade, uma casa grande com 14 janelas, onde a casa funcionava assim, a parte alta, a família, a parte do meio da casa, os negros livres, tá? Que geralmente eram chamados de lacaios, e nos porões da casa, os escravos, o qual gera uma pirâmide social. 5 horas da manhã, quando o sol se põe, se dividiam entre as 5 minas da propriedade, de modo que gerava até uma certa concorrência entre esses escravos, pois cada mina tinha seu conjunto, o seu líder, e cada uma queria produzir mais para ter uma certa regalia, como ganhar um prêmio, um pouco mais de cachaça, ou um pedaço de rapadura, ou, se não, para aquele líder, quem sabe, a sonhada liberdade. Tá? Então, 5 minas. Como eu já falei, determinava cada mina 20 gramas de ouro. Se chegasse ao final do dia as 20 gramas de ouro, certamente uma tigela de comida. Mas, por falta de sorte, a produção era pequena. E naquele dia, Gelsa, era só 10 gramas. Repita comigo, 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas. Então, naquele dia, Captamos vossa mensagem. Né? Então, naquele dia, quando era as 20 gramas, uma tigela de comida. Quando era 10 gramas, só meia tigela de comida. Mas se fosse 30 gramas, aí melhorava. Aí mandava engrossar o fubá, se transformando em angu. Então, seria o quê? Medir a água e o fubá, de acordo com a produção de ouro, ia-se ter uma quantidade de comida na senzala antes de dormir. E a comida nada mais era que um bamba. Um bamba. O que é um bamba? Que o nego comia aquilo, o nego ficava forte, o nego ficava bamba. Ele é bamba no samba, ele é bamba na gafieira, ele é bamba na mina. Quer dizer que é um nego forte, é um nego que tem ritmo, é um bamba. E o bamba é feito assim, para a sua culinária, tá? Cozinhava os ossos de boi quando tinha. Tá? Gente, a culinária agora, tá? Vamos lá. Pegava-se os ossos, geralmente assuando o porco, tá? Tem que ser assuando. O lombo é para assinhar, é para senhor. Para os negros ficava aquela parte ali do encaixe, assuando.
aí temperava aquilo, né? Com sal, alho, né? Sal, alho, pimenta, limão capeta, né? E deixava aquilo. Aí jogava naqueles panelões enormes, né? E começava aquilo a fritar. Quando já estava tudo fritinho, aí vinha com a água. Aí pegava, torrava-se o fubá para dissolver naquela água, né? Virando um mingau. Aí rasgava folhas de lobrobro, ou se não, orelha de elefante. Lobrobro nada mais. Lobrobro é Oropronobis. E orelha de elefante era taioba, tá? Aí fazia aquela sopa forte, quente, empimentada, de nome Bamba. Vem tomar aqui com a gente que você vai gostar. Então, era essa a comida do escravo, um mingau de fubá chamado Bamba. Mas de manhã, o negro tinha um pouco de cãibra. Aí dava umas 2 bananas meia verde para o negro comer, o negro não ter cãibra. Então, de manhã, banana vai, ouro. À tarde, o nego cansa, banana é prata, e à noite mata, nanica de nada. Então, era essa a alimentação das senzalas aqui de Vila Rica, do século XVIII, para ter força para vencer o Itabirito, né? Itabirito, pedra vermelha, minério de ferro, para então dar na veia, achar as estratificações e apurar o vil metal chamado ouro. E hoje nós temos aí, você falou do angu, né, da sopa, nós temos uma diversidade muito grande desse cardápio que a gente chama de angu, em cada estado, em cada cidade, faz-se de uma forma, né? Continua trazendo essa história, né? Mas cada um coloca um pouco mais ou um pouco menos da energia daquela cidade, daquele estado, nesse cardápio que foi tão rico aqui no nosso país, né? E em alguns estados, principalmente Minas Gerais e outros estados também, como Rio de Janeiro. Né? Então, vamos falar sobre Minas. Continuamos a falar sobre Minas. Olha, eu acho que foi Georgia que falou aqui. Alguém falou, nada, foi Sandra, que disse que quer ouvir História de Fantasma lá da Minas. Vamos lá. O quê? Não, volta de novo. Não, vamos continuar no cardápio, depois tu fala da história do fantasma que estão perguntando aqui. Não sei que é, não. Tá, então, olha só. Porque, uma galinha aqui valia 4 oitavas de ouro. 1 oitava de ouro é 3,6 gramas. Um porco, então, chegava a valer em torno de 10 mil reais. Então, a frase gordura, sinal de fartura, magreza, sinal de pobreza. E era muito difícil, e todo homem branco queria ter uma mulher branca, das veias azuis, a quais ia mostrar o sangue europeu verdadeiro, e gorda, para mostrar que estava rico. Né? Então, a mulher, amor, uma galinha, R$ 1.200. Amor, uma galinha, R$ 1.300. Amor, um pato, R$ 1.500, né? Então, e nada da mulher engordar. Aí a solução, sabe qual que era? Dá para a mulher branca o que dava para os escravos. Sabe o quê? Mingau de fubá ou angu. E comia angu, engordava. Aqui, assim, toda branca falava assim, mas eu vou comer angu? E se o povo souber? Aí o marido falava assim, não, coma angu, bastante angu, e depois um pedacinho de lombo. Aí o pessoal fala assim, come angu e arrota lombo para mostrar riqueza, e então para engordar. Então é uma loucura. Se a gente for falar de culinária aqui, amiga, aí eu vou te falar uma coisa, tá? A minha bisavó era cozinheira, a minha avó era cozinheira e minha mãe também, tá? E elas sabiam fazer
toda uma comida portuguesa, com certeza, tá? Porque elas eram obrigadas a saber cozinhar, primeiro como escravas, depois como empregadas para conseguir sobreviver. Aí eu sou muito feliz saber que hoje, né, minha figura está se espalhando no Brasil afora, graças a Deus consegui me formar, mas eu sou filho de uma grande cozinheira chamada Márcia Santos. Orgulho de minha vida. Maravilha, que orgulho, né? E você também pode passar isso, aí você, seus irmãos, e passando isso para as gerações, para as novas gerações. E Sim. hoje, na data, nessa época que nós estamos passando hoje, é bastante interessante, porque assim, tudo aquilo que nós fazíamos no passado, que nós não tínhamos tempo de fazer no presente, estamos fazendo hoje por conta de estarmos em quarentena. E o que mais assim, o censo está mostrando? A comida. Todo mundo preparando um cardápio novo dentro de casa. A maioria das pessoas aprenderam a fazer um prato, uma receita nova, ou então buscar aquela receita antiga, como você falou da sua mãe, dos nossos avós, dos nossos ancestrais. Né? Então, todo mundo juntou para alimentar o corpo. Porque eu acredito que a vida ela é construída, ela é feita de dois alimentos. Primeiro, o alimento material, que é o que nos ajuda a sobreviver, manter o nosso corpo, né, para sobreviver neste mundo. E o alimento espiritual, que é aquele que cada um escolhe, né, para fortalecer o seu espírito para continuar vivendo nesta área. Né? Então, eu acho que são esses dois alimentos. E todas as pessoas, praticamente, eu acho que 90% das famílias, desenvolveram um cardápio novo. Alguém que não sabia nem fritar um ovo já está com uma receita linda, maravilhosa. Aliás, você, por favor, vai ficar nos devendo. Você vai mandar pelo zap aí para mim uma receita legal, né? Dessas aí que a sua mãe, né, nos forneceu a você, que você vai dar uma receita para a gente. Nós vamos colocar lá no canal do YouTube, tá? Em homenagem aí à sua mãe. Se a receita for dela, né? Se for dela, a gente vai ter uma homenagem a ela. Se não, é uma homenagem a você. Tá? Sim. Então, Então, vamos falar, então, olha só, de uma bebida de senzala, dessa época do ano. E a bebida é a seguinte, quer ver? Ô, Jonas, pega para mim um litro aqui. Vou olha lá, fazer gente. inveja de Vai vocês. ele. Vou fazer inveja de vocês. Me dá um vidro de licor de jabuticaba. Ah, Olha só. Estão vendo primeiro isso que está aqui? na época de jabuticaba, né? Aí ele Isso vem falar sobre... mesmo. Olha, Isso a mesmo. comida... O licor de jabuticaba, que é servido nos restaurantes finos de Ouro Preto, Sabará e Tiradentes. E ninguém conta a história, né? A história Não. do licor de jabuticaba é o seguinte. Chega essa época de outubro para novembro, né? A chegada do fruto é anunciada pelo canto das maritacas. As maritacas Interessante. começam a voar, fazer algazarra, fazer barulho, quer dizer que já tem jabuticaba no pé. Então, outubro não pode colher ainda não, ainda não choveu, ainda tem maldade. Tem que esperar novembro chegar. Chega-se as chuvas, os pés vão se hidratar, elas vão escurecer e vão ficar com um néctar maravilhoso. Mas toda casa grande senzala tem pé jabuticaba. Mas acontece que depois de novembro, as jabuticabas gostosas do pé era para senhor, era para sinhar. E ai do negrinho do caburé que subisse nos pés de jabuticaba para mod roubar. Só podia colher para nhonhô e para os filhos de sinhar. Então, os negros podiam ficar com aquelas caídas no chão. As caídas no chão podiam. Mas aquelas que caem no chão já estão o quê? Ficando de cor avermelhada, estão azedas e não dá mais para chupar. Mesmo assim, os meninos colhiam grande quantidade daquelas caídas no chão.
colocava naquelas panelas que havia na senzala até, tá? Para fermentar, fervia, fermentava, depois coava. Coisa que nego ganhava como prêmio de boa produção era rapadura, para o nego chupar dentro da mina, para tomar água, para ficar com a barriga cheia. Então, nessa época, ninguém chupava rapadura, guardava. Nego sentia muita dor, dor na coluna, o corpo doía, e o senhorzinho dava cachaça para o nego tomar, a tal da pinga, e também não tomava, levava para a senzala. E na época de novembro para dezembro, então, misturava-se o néctar, a cachaça e a rapadura. Aí tinha aquela bebida doce, já pensando nas festas de Santos Reis. Mas aí, já tem um problema. Um dia, um feitor tomou, achou bom e levou para Nhonhô. E nem as do chão, mas para o nego ficou. Oh, que perversidade! Então, quando chegarem nossos amigos, tá? Num restaurante muito chique, muito bonito, que algum maître e algum garçom falar sobre o maravilhoso licor de jabuticaba, por favor, os lembre que é comida de senzala. É verdade. E a comida de senzala, muitos desses cardápios, né, que eram oferecidos aos escravos, que eles comiam escondido, muitos dos senhores, né, de Minas ou de fazendas, etc., eles comiam escondido, né? Eles não queriam que soubesse quem estava comendo, mas eles comiam escondido. Tanto assim que eles... né, a esposa não estava grávida, né? Vamos comer angu para poder engordar, né? Mas eles comiam escondido aquelas comidas que os escravos também comiam, né? Amiga, só para você ter noção, por que é importante visitar a igreja de Santa Efigênia do Alto da Cruz, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos? É porque lá só são santos negros. E lá tem São Benedito. Você sabe o milagre de São Benedito de Gusmão, né? Ele pegou, nasceu de um ventre de uma nega que era cozinheira e também aprendeu a cozinhar, tá? Ele vivia com uma certa regalia, mas quando vê o sofrimento dos irmãos, né, na senzala, e vê que a comida era dada aos porcos, aos cachorros, aos negros nunca, para não ficarem acostumados com o bom. Então, ele começa a colocar a comida no balaio, colocava comida, colocava pão, e na calada da noite ele levava para a senzala. Até que, então, um dia ele foi descoberto. E o feitor fala, Benedito é negro, ladrão, está roubando comida da casa do senhor para levar para a senzala. E naquele roubou, não roubou, roubou, não roubou, sabe o que Benedito falou? O feitor pergunta, que carrega neste balaio, Benedito falou, são flores, Senhor. Que carrega no balaio, são flores, Senhor. E quando certo que ia para o castigo, tirou-se aquele pano e viu que não era comida, não era comida, era flores, Senhor. Por isso que toda a igreja de negro tem um protetor dos cozinheiros, São Benedito. São Benedito, rogai por nós. Rogai por nós. É coisa de negro, coisa de preto, né, minha filha? Pois é. Então, essa história aí que você está contando para a gente é pertinente, muito pertinente nesses tempos, porque é tempo que a gente tem que ter fé. Eu não estou dizendo fé nos santos, porque se eu dissesse fé nos santos, eu estaria falando da religião católica. Então, eu quero dizer que fé em Deus, fé no Altíssimo, né, seja qual for a religião que tiver, porque essa fé é que nos ajuda a nos manter no dia a dia, né, a superar tudo que, porventura, não seja de nosso agrado ou que não nos ajuda a sobreviver. Né? E aí você vê que por tudo isso que a população passou,
né, que a comunidade preta passou, e ainda passa hoje, né? Mas hoje a gente pode falar sobre toda essa história, podemos rir de determinadas situações que nós nos envolvemos agora, né? Em relação Sim. à culinária, em relação às coisas que nós temos conhecimento, né? Então, e a nossa mina? A mina já é uma coisa interessante. Nós estamos em uma das primeiras das Minas Gerais, pois essa mina aqui, esse minerador aqui, ele chegou no início. E para você minerar, você precisava de mão de obra totalmente qualificada. Então, importa se negro mina, negro vindo do sul da África, das minerações inglesas, que sabia o know-how de minerar. Que não era só você pegar e trabalhar de qualquer maneira, não. Você tinha que ter todo um conhecimento de engenharia. Primeiro que a nossa vegetação é campestre. Não tinham madeiras grossas para fazer sustentação de mina. Então, eles tinham de cavar perpendicular, formando-se arcos perfeitos, para a mina se autossustentar, para não haver desmoronamentos e a cidade de Ouro Preto não se afundar. Tinham que vir quebrando todas as pontas, aparando todas as arestas, para não se machucar, pois quando o negro cambaleava, ele só ia ralar. Na área de agrimensura, tinha que saber fazer curvas de nível, subindo 1, 2, 3 graus, de modo que toda a água se drena por gravidade. Saber fazer os furos verticais, que chama de shafts, né? Suspiros para a saída do monóxido de carbono. As rochas, né? Quando era uma rocha, as rochas todas com nomes paralelos. Quando era o Itabirito, né? As rochas, sedimentares, Itabirito. As rochas metamórficas, borra de café. As rochas magmáticas, quartzito, batatais. Então, eles tinham toda uma conversa geologicamente perfeita em cima dos minerais que tinha ouro ou não. Descarte não havia, não. Quando aquelas pedras sem valor para ouro, quando chegar em Ouro Preto, veja os muros, veja o calçamento, veja a construção das igrejas com pedras que sobravam das minas. A frase é assim: enquanto descansa, carrega pedra. Aquele material das mineradoras hoje, que se transforma em lama, que se transforma em acidentes ambientais, era o xisto grafitoso que as mulheres usavam para moldar pele usando as coxas, que misturado com óleo de baleia era para calafetar os blocos, para fazer o tal do adobro, que se chama de pau a pique. Então, tem todo um conjunto de engenharia, tá? Tem tudo se aproveitava. Quando você vê o amarelo ocre, o vermelho terracota, utilizado por Mestre Ataíde nas pinturas ou no externo das igrejas, também saía das minas. Então, a mina é uma visita a conhecer processo de arquitetura, a conhecer os ocres, a conhecer superação. Superação de homens que estavam em regime de escravidão e só tinha uma vantagem: poder ficar vivos. Verdade. Não tinha setembro amarelo, não. Muito conhecimento, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, a mina era só para buscar ouro, mas de um certo modo era não só o ouro, joia, um valor, né, superior, mas todos os artefatos, tudo que tinha ali se transformava em ouro, porque você ia fazer uma pintura, ia construir uma casa, você ia fazer, assim, de todo o material tirado dali, né, vestia vida. E a mina também, a gente fala o seguinte: todo mundo mostra, os guias externos, a cantaria, tá?
O que é cantaria? É a arte de dar formas às pedras cantando. Quando você chegar na Igreja do Pilar, repare, o marco de porta ele é em pedra. Quando chegar no Museu da Inconfidência, é corte de pedra. Os chafarizes, as pontes, porque estavam cantando. É cantaria. E a mina também, de forma a ter um formato perfeito, que pretendo mostrar para vocês, né, quando vierem a conhecer Ouro Preto, também é obra de cantaria. Porque, amiga, quem canta, seus males espanta. E quando esses negros estavam com aqueles picão de ferro, aqueles marretão, só com a força do fubá, eles tinham que fazer a terra tremer. E só conseguiam fazer a terra tremer cantando. E São Jerônimo estava ajudando eles lá dentro. E Santa Bárbara estava ajudando aqui do lado de fora. É muita história. São muitas coisas assim, importantíssimas que nós temos realmente que buscar fundamento em tudo isso. Né? Todas as coisas, todas as histórias, todos os contos, todos os causos, né, que são ditos mediante essa época, né, do ouro. Sim. Então, e como é que você foi parar aí nessa mina? Ó, Como é que você se a minha tornou... elo de ligação é muito grande, tá? Porque eu nasci numa cafuazinha aqui na boca da mina. A água que me banhou, eu e meus irmãos, e a primeira água que a gente tomou foi justamente tirada de dentro da mina, onde há muitos anos atrás a minha bisavó morou. E quando se deu a Lei Áurea, que terminou a escravidão, a maioria não tinha onde morar. E devido às histórias de assombração, né, de coisas ruins, era um lugar, né, que ninguém queria, mas serviu para negros morar. E minha bisavó foi uma delas. Na mina seca, tem água, podia chover, podia fazer frio, e com um pedacinho de pano estava a proteger. Então, eu posso falar assim, tá? Para muita gente do meu estado, eu sou das Minas Gerais. Verdade. Verdade, nossa, muito, muito interessante isso. E, assim, os seus filhos, você tem filhos, família, o pessoal da sua família também vive aí na mina? Não, é porque de nós, quem ficou aqui foi eu tomando conta da minha mãe, entendeu? Eu tenho irmão que mora aí no Rio de Janeiro, aí, tá? Aí na Tijuca, Fiquei sabendo. tá? Tenho irmão, tenho um irmão meio louco que mora lá no Oh, Salgueiro, tá? Lá de Niterói ainda, hein? Motorista da conheço. Tenho um que mora em São Francisco, tá? Tem um que mora em Miami, aí vai, e eu fiquei por aqui, né? Eu fiquei com a mamãe e fiquei escutando as histórias, né? Fiquei comendo da boa comida, mas mesmo assim eu sou formado em metalurgia, tá? Já trabalhei em grandes empresas, inclusive, tá? A gente não pode citar o nome, né? Mas aí é bem interessante. Aí essas histórias que a gente sabe, é a história de fogão de lenha, é a história do povo aqui da região e de quem nasceu na boca da mina. então, e como que as pessoas que não conhecem a mina, que vão ainda a Ouro Preto, né, vão fazer esses passeios a Minas Gerais, como que essas pessoas podem chegar até a sua mina? É preciso marcar com antecedência? Ou se... Eu estou dizendo agora, nesse momento, porque nesse momento todos os locais têm que ter um mínimo de pessoa possível, né? Eu sei que você já está recebendo aí na sua mina, né? Você Sim, está aí na sim. minha Aqui é o Rita? seguinte, são 6 minas em Ouro Preto, tá?
todas elas têm uma história se conta, né? E aqui a gente... Eu não sou bem guia, não, tá? Eu tiro como se diz, tá? Essa nomenclatura de mim, porque eu não tenho carteirinha da Embratur, não fiz curso nem nada, tá? Eu sou um pobre contador de histórias, tá? Só sou um contador de histórias que usa a mina como palco do teatro. Então, Só isso. E a é, gente mas, relembra um pouco da nossa cultura. E quem mas quiser conhecer, tá? De preferência, assim, para a gente dar uma maior atenção na parte da tarde, assim, no final da tarde, início da noite, né? Pois aí nós podemos contar uma história aí de fantasma. Mas qualquer hora que chegar, serão bem recebidos, tá ok? Enquanto eu Então, estiver vivo, eu estou aqui. mas aí, olha só, nós moramos aqui no Rio de Janeiro e várias outras pessoas, alguns que estão na live moram em Minas, outros moram em São Paulo, outros estão fora do país. Então, no momento que puder ir viajar aí a Ouro Preto, a Mariana, né, conhecer algumas minas, é necessário, assim, que se marque alguma coisa. Que, por exemplo, eu vou com o meu grupo de escola, ou então vou com o meu grupo de colegas, agentes de viagem, guia de turismo, que ainda não foram a Ouro Preto, ou se foram, ainda não conhecem bem, né, a cidade. Aí, eu preciso ligar para marcar com você, porque senão, se eu chego aí e tem um outro grupo, eu não Sim. consigo chegar. Eu vou ter que aguardar, porque tem toda aquela linha da visita. Então, o que acontece? Eu tenho que ligar para você com antecedência para marcar. Eu vou tal dia com tantas pessoas. É assim que funciona? Sim. Tem que marcar que esse nego aqui, minha filha, está ficando muito importante. Estou brincando, hein? É porque sempre vou marcar, porque são muitas escolas que vêm aqui, tá? Escolas do Brasil inteiro, porque é muito importante conhecer esse lado da cultura negra com relação à mineração, à prospecção, aos conhecimentos de engenharia, tá? Que foram feitos e deixados aqui por pessoas de imigrantes, tá? Mas imigrantes negros. Aí é muito importante ter esse passado. E para a gente dar uma melhor atenção com relação contar os causos, tá? Ver os detalhes, falar para vocês uma incógnita, né? Por que existe um homem do saco? Que isso? Que Isso. isso? O homem do O saco, homem que do saco. isso? Você queria encontrar com o homem do saco, minha filha? Não sei nem quem é o homem do saco. Agora conta. Sandra, olha aí, ó. Olha Sim. aí. Tá Não, vendo? não Ele já vai está dar tempo. aí. Não vale a pena, não? Não, Então, por não que... vai dar tempo. Poxa, se não vai dar tempo, conta rápido. Vamos lá. Conta rápido, né? Vamos lá. Conta aí. Vamos lá, conta rápido. História de assombração. Na cidade de Ouro Preto havia um homem. O homem se chamava João 10. João 10 pedia tanto que ele tinha o apelido de Gambá. Por isso aqui nós temos a Lagoa do Gambá. E aqui era o seguinte: fulano chegou pobre, em Vila Rica, não tinha eira nem beira. Ficou rico, ficou de bucho cheio, não gostava de pagar impostos, mandou fazer um santo do pau oco. Um dia, quem carregava o santo caiu, o santo quebrou, se espatifou e foi preso no Museu da Inconfidência. E dia 15 de agosto, grande desgosto, dá uma volta pela cidade com a corda no pescoço. E então, no Morro da Forca, a pessoa era enforcada. Levava o corpo para a capela de Bom Jesus da Pedra Fria, onde Aleijadinho tem uma portalha que determina o pulgar das almas. E lá, seu corpo era preparado, tirava os olhos da casinha, tirava-se o cabelo, e o João 10, com o machado, ele separava a cabeça. Então, ele pegava as cabeças e colocava num saco e tinha que preparar, então, as estacas para colocar as cabeças.
E dizem, né, que ele andava de preto pela cidade, somente na calada da noite. Um chapéu, uma barba um pouco grisalha, e ele não tomava banho, ele fedia, e ele era o João 10. E era na calada da noite que ele tinha naquele saco 5, 6 cabeças que iam ser colocadas no alto das cabeças da entrada da cidade. E todo mundo, quando via aqueles passos de madrugada pelas ruas, olhavam pela greta e via-se um homem com um saco cheio de cabeça nas costas. Todo mundo fechava a janela, pois estava passando o homem do céu. E ninguém queria, então, ver o que ele guardava naquele saco, que eram as cabeças. E depois que ele desaparecia na névoa de Ouro Preto, e então amanhecia e via-se as cabeças em exposição. E você, Gelson? Iria sonegar impostos? Iria falar mal do rei, do conde Assumar? Você tem uma cabeça tão bonita. E essa lenda aí perdura até hoje. Ouça quem tem ouvido também. Cabeças rolam. Então, olha só, realmente aqui o pessoal está aplaudindo você aqui, né? Depois você vai pegar essa live para dar uma olhada, né? As pessoas que entraram, com certeza. Nesse momento, já tendo muitas outras lives de outras entidades, e nós dividimos o tempo para poder fazer essa live com você hoje, que não podia de jeito nenhum deixar de fazer, né? Mas as pessoas que não estão aqui nesse momento, elas vão estar, vão olhar lá, né, no Face, porque ela vai estar no Face, depois eu vou colocar lá no YouTube, né, Gelsa aqui. E além do comentário, né, do que você fez, por que eu perguntei como chegar até você? Porque realmente você é uma figura muito importante no Ouro Preto e fora de Ouro Preto. Como tantas outras pessoas são importantes. E quando você faz alguma coisa que as outras pessoas chama atenção positivamente, né, de você, o ser humano que presta um serviço, né, para a humanidade, seja ele qual for, ele está sempre sendo lembrado. E quando esse ser humano faz parte de um roteiro turístico de uma cidade tão conhecida e uma figura assim tão enigmática como você, uma pessoa carismática, uma pessoa maravilhosa, com uma cultura farta, que hoje realmente uma hora não dá para a gente mostrar aquilo que você sabe. Mas eu quero dizer para os nossos colegas que estão aí na live e para aqueles que vão entrar depois, que tem que marcar sim. Ele está sendo assim muito, sabe? Tem que marcar sim, porque vocês não conseguem chegar em Ouro Preto, de repente, com a sua família, vou passear com a sua família, ou com um grupo de estudantes, ou com um grupo de guias, ou com um grupo de colegas. Eu vou lá na Mina Santa Rita. Você vai ficar na porta e não vai conseguir entrar na Mina Santa Rita. Entendeu? Porque realmente é o tempo todo. Esse homem foi um sacrifício para eu conseguir trazê-lo na live. Porque realmente ele fez uma outra live aí um tempo desse atrás, mas nós queremos sempre mais dele, sugar um pouco mais. Né? E acredito que vocês também. Eu agradeço muito a ele, agradeço o Jonas também, que nos favoreceu, nos ajudou, né? É isso.
E nós vamos fazer uma live de fazer o bamba, tá? Nós vamos Ah, fazer em live o bamba, que é a comida de senzala. Nós vamos marcar, hein? olha só, ô Gerson, nós temos as nossas lives de gastronomia, onde os chefes de cozinha, os colegas que sabem uma receita, alguma coisa assim de gastronomia que seja interessante, eles vêm só para isso. Então, a live é deles só para mostrar como faz aquele cardápio, como é aquilo ali. E você está prometendo no ar. Criatura de Deus. Olha que isso, a minha, Só você já está. quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vem cá, meu genro, vem cá. Vem cá. Pergunta para ele. Pergunta para ele se o bamba é bom. Fala aí, ó. Olá, pessoal. O Bamba é tão bom Ô, quanto Jana, os melhor, outros. Tudo bom, Jana? tudo Poxa vida, jóia. o tempo passa tão rápido. Mas olha, você está ouvindo ele prometer o Bamba. Ele vai ter que fazer. Pois Nós é, vamos, agora ele vai ter que cumprir, né? vamos marcar o mês que vem, tá? Agora em novembro, está próximo, só tem 15 dias para frente. Vamos marcar uma data em Sim. novembro que você possa fazer. E assim, que você possa cumprir também, porque como você abre a mina todos os dias tem compromisso, né? Então eu espero que você. Porque, E é o melhor bambá de Minas Gerais, tá? Ó, sabe por quê? gente, Aprendi a fazer com mãe, só. Aí eu vou fazendo e ele vai provando, entendeu? É o melhor que tem. entendemos que ele está dizendo que é o melhor de Minas Gerais. Sei, porque Tá ele vendo? vai enchendo, engordando, não precisa nem dar só angu para ele, que ele vai comendo. Tem que ser a degustação. Tá vendo aí, ó? Pode ir embora, meu dia. Tchau, tchau. Prazer. Obrigada, tá? Então, o Jonas, além de ser. Vocês estão vendo assim, a família, né? Além de ser o genro, é uma pessoa tão educada, tão carinhosa com a gente, né? E possibilitou nós estarmos aqui, estar lá junto com ele, possibilitou nós estarmos aqui. E aí depois você vai ver na live que o pessoal está dizendo que vai te cobrar, Bamba. O Sim, pessoal eu que tá tô lá perdido, hein? vai cobrar, tá? E não Não. adianta cobrar a mim, porque eles sabem que eu estou aberto a qualquer pessoa que queira vir aqui fazer uma culinária na nossa live, entendeu? Vai ser um Então, prazer. aí nós vamos marcar para o mês que vem. De repente, né, próximo ao dia 20 de novembro, próximo aí de Zumbi, nesse pedacinho aí dessas datas aí, né, nós vamos aguardar você para isso. E agradeço, assim, a todas as pessoas que estiveram aqui na live hoje, né, porque nós sabemos que cada um que estão aqui tinha outros compromissos e priorizaram estar aqui te ouvindo. E com certeza gostariam de retornar para ouvir você contar mais e mais desse universo de Minas Gerais, universo de Ouro Preto. Entendeu? E nós agradecemos muito a sua presença e a presença de todos aqui. Tem colegas aqui que nem é a primeira vez que está entrando na minha live, não indo aí. Porque tem gente falando assim, o Jefferson é muito bom, oi Jefferson, não sei o que, não sei o que. Tá aqui, ó, pessoal do Rio, entendeu? Que está falando isso. Mas tem gente de fora também falando. Então, sinal que te conhece. E só conseguiram né? E só conseguiram entrar agora, por quê? Os compromissos são eles, né? Então, gente, ó, quem entrou agora pode ir lá no Face e assistir a live lá no Face, tá? E depois pode contar para a gente o que vocês acharam e vamos aguardar a promessa dele, né, de trazer ele. Eu Tá agradeço. prometido. Tá prometido, promessa é dívida, não tem coisa não. Aí eu agradeço a Bessa, nós ainda temos um tempinho de de uns minutinhos, e eu gostaria que você fizesse as suas considerações, conversasse, falasse aí, tá? O fechamento da live aí, né, dos seus trabalhos. E a promessa já tem uma, agora vamos ver as outras. De antemão, foi um prazer, tá? Participar com você nessa live. Desculpa porque na semana passada não deu para nós concluirmos, né? Devido a problemas técnicos, tá? E
Ouro Preto está de portas abertas para vocês, tá? E Ouro Preto é uma torre de Babel que sempre recebeu pessoas no ciclo do ouro, através da nossa Universidade Federal de Ouro Preto, através do turismo. Venham conhecer Ouro Preto. E enquanto a gente estiver vivo aqui, que Deus queira nos ter sobre essa terra, a gente está aqui contando histórias para vocês, histórias de fogão de lenha, dos nossos tataravós, bisavós que passaram por essa terra. Então, desejo a todos uma boa noite. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja sempre. Eu agradeço muito você ter saído da mina um pouco mais cedo, né? E vir nos dar atenção. Agradeço aos meus irmãos que estão na live, meus amigos. Eu estava fazendo uma lista, mas não consegui, não. Tem pessoas entrando agora, então não posso nem falar o nome de todo mundo aqui, porque eu posso deixar de falar o nome de alguém. Mas, assim, as pessoas estavam interagindo bastante aqui, né, nessa live, e daqueles que entraram pela primeira vez. O Bisunte também estava na live, entrou aí para também assistir, né, um pedacinho. E, assim, eu não digo boa noite, normalmente eu digo bom dia, sempre. Né? Porque o dia tem 24 horas. Sim. Quem subdividiu esse dia em 3 partes, como nós, o homem, né? Um tempo para trabalho, um tempo para descanso, um tempo para o lazer. E aí, vamos chegando, assim, à parte do dia que nós chamamos de noite, que é essa parte escura a partir de 6 horas, mas nós ainda estamos trabalhando, e tantas outras pessoas continuam trabalhando. Então, se eu disser só boa noite, eu só quero que o pedaço do dia, que é escuro, que é essa parte, seja boa. Mas como eu quero que sempre seja boa durante, né, todo o tempo, 24 horas no dia, eu digo bom dia a todos, né? Isso é coisa de física, né? Juntando aí algumas outras profissões que a gente tem. Então, bom dia para todos, né? Que as forças superiores nos ajudem a passar os momentos difíceis e agradecer os bons momentos como esse. Tá? Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado por estarmos juntos essa tarde. Tchau, Jefferson. Dá um beijo na filha aí também, tá? Dá um beijo nela. Tchau. Deus. Tchau.